Bem, pessoal, nessa aula nós vamos dar início a um novo conteúdo de Química Geral. Nós vamos falar das funções inorgânicas. O reconhecimento das funções, o domínio das funções, é uma das partes da química mais importantes. Por quê? Porque muito conteúdo em química, bastante conteúdo em química, depende das funções, né? Para você dominar esses conteúdos, você tem que ter domínio das funções inorgânicas. Então é fundamental que nessa sequência de aula de funções a gente não tenha dúvida, né? Para que a gente possa formular melhor, para que a gente possa entender soluções melhor, tá certo? Para que você possa fazer um cálculo estequiométrico com mais segurança. Então é fundamental dominar as funções inorgânicas. Aí a gente vai dar ênfase para 4 funções: ácidos, bases, sais e óxidos, tá certo? Naturalmente que tem algumas funções aí que a gente vai ter que trabalhar envolvendo reação. Vamos começar primeiro por ácido. Então nós vamos pegar o conteúdo ácido, a função química ácida, e vamos dividir em 2 aulas. Na primeira aula, que é essa aula que a gente vai trabalhar agora, a gente vai apenas definir ácido, entender a definição de ácido e classificar ácido. Aí na segunda aula, né, na sequência, a gente vai aprender a formular ácido, nomear ácido, estruturar e visualizar as propriedades dos ácidos, beleza? Então vamos para nossa primeira aula, né? Então veja bem, existem na atualidade 3 definições sobre ácidos. 2 são consideradas modernas, que a gente não vai trabalhar agora. E uma definição é considerada antiga. Essa definição, quando a gente chama de antiga, não está dizendo que ela está errada. Ela é uma definição correta, mas ela tem limitação. A essa limitação a gente só pode entender com o andamento das aulas, belezinha? Bem, aí qual foi a primeira definição sobre ácido? É o que a gente chama de antiga. Foi a definição de Arrhenius. Então, Arrhenius foi o primeiro a definir um ácido. Então, de acordo com o conceito de Arrhenius, o que é ácido, né? O que é que a gente entende como ácido? Aí Arrhenius diz que ácido é toda espécie química que em contato com água, tem que ter água, entendeu? Libera íons H+, libera hidrogênio com carga positiva. Pense bem simples. Aí aqui a gente tem uma ilustração. Eu coloquei aqui o ácido nítrico em contato com água para mostrar a definição de Arrhenius. Aí veja que o ácido nítrico em contato com água, ele liberou, tá vendo, ó? Ele liberou íons H+, ó. É o que a gente chama de hidrogênio ionizável, ok? Então, em razão do HNO3 em contato com água liberar H+, ele é considerado um ácido de acordo com Arrhenius. Aí, esse H+, que a gente mostrou aqui, que eu estou mostrando aqui, ele pode aparecer de outra forma. Como assim, professor? De outra forma. Porque o que ocorre é o seguinte: quando você coloca um ácido em água, a água puxa, vamos dizer assim, ela puxa o hidrogênio ionizável, é ela que atrai o hidrogênio. É ela que retira o hidrogênio ionizável do ácido. Mas ela retira como? Por quê? Como é o processo de fazer essa extração do hidrogênio? Aí eu coloquei aqui um resumozinho da ideia. Então, a água, a gente sabe que a água ela é o quê? Angular, não é assim? Ela é uma estrutura angular e ela tem 2 pares de elétrons não ligantes, ou seja, elétrons que não foram utilizados nas ligações. Aí esses elétrons, eles têm uma atração sobre o hidrogênio ionizável do ácido, ou seja, a água forma aqui um par de elétrons, ó, emparelha aqui, aí faz uma dativa com hidrogênio. Como assim? Como fazer uma dativa com hidrogênio? Olha,
O hidrogênio, você está vendo que ele está com necessidade de um elétron. Hidrogênio é um elemento químico que tem apenas um elétron. Para adquirir estabilidade, ele tem que chegar a quantos? A 2. Então, o que é que a água faz? Ela puxa o hidrogênio e dá elétrons ao hidrogênio. Só que ela dá elétrons ao hidrogênio através de dativa. Aí veja que o hidrogênio, né, só precisa de um elétron para adquirir estabilidade. Mas não existe dativa de um elétron. Só tem dativa de quantos elétrons? 2. Então a água vai lá, puxa o hidrogênio, pega um par de elétrons, né, que esse par de elétrons ele faz parte do próprio oxigênio da água, aí faz uma dativa com hidrogênio. O hidrogênio recebe a dativa, tá certo? Como ele só precisa de um elétron, mas está recebendo 2, o que é que ele faz? Fica com um elétron, está recebendo 2, ele fica com 1, que é o que interessa para ele, e teoricamente joga o outro fora. Por isso que o H3O+, tem carga o quê? Positiva. Então vamos só idealizar a estruturação do íon H3O+. Então, a água, quando recebe a adição de um ácido, ela atrai o hidrogênio, né? O hidrogênio ionizável, dá uma dativa para o hidrogênio ionizável e forma o íon H3O+. Esse íon, gente boa, esse íon H3O+, está aqui, ó, a gente chama ele de hidrônio, tá certo? Mas entenda o seguinte, para não complicar a situação. Entenda que a representação da ionização do ácido nítrico, aqui de cima, ela não está errada, tá certo? A representação de baixo ela é mais ampla, mas as duas indicam ionização do ácido. Aí você entende o seguinte, quando você encontrar H+, é a mesma coisa que H3O+. Para todo efeito, H+ e H3O+, vai indicar hidrogênio ionizável, tudo certo? Bem, vamos avançar então. Então, como a gente já viu, ácido é toda espécie química que em contato com água vai formar íons H+ ou H3O+. Aí vem agora o quê? Vem agora a classificação de ácido. Então vamos ao primeiro critério. O primeiro critério que a gente classifica um ácido é porque existem ácidos que têm oxigênio. Existem ácidos que não têm oxigênio. Então todo ácido que não tiver oxigênio é chamado de hidrácido. O professor vai colocar alguns exemplos, aí na sequência você vai entender como é que formula esses exemplos, beleza? Então, por exemplo, HCl. HCl não tem oxigênio, então ele é um hidrácido. Por exemplo, HF não tem oxigênio, então ele é um hidrácido. Então, não teve oxigênio, é hidrácido. Teve oxigênio, aí é o que, gente boa? Oxiácido. Por exemplo, H2SO4, HNO3, então aqui são o que? Oxiácidos. Beleza? Então essa é a primeira classificação. Hidrácido ou oxiácido. Vamos para a segunda classificação. Um ácido, quando é colocado em água, ele pode liberar um hidrogênio, que é o que a gente chama de hidrogênio ionizável. Ele pode liberar 2 hidrogênios, ele pode liberar 3, pode liberar até 4 hidrogênios. Aí como é que a gente classifica? Todo ácido que em contato com água liberar só um hidrogênio, ele é chamado de monoácido. Professor, existe uma forma prática de eu visualizar isso? Lógico que existe. Todo ácido que você olha para a fórmula dele, que ele só tem um hidrogênio, naturalmente ele só vai liberar um hidrogênio, já que ele só tem um. Então, pegou o ácido, se ele só tem um hidrogênio, ele é o que? Um monoácido. Então, HCl, por exemplo, HNO3, tá certo? Então, vamos pensar bem direto. Todo ácido com apenas um hidrogênio,
é um monoácido. Tem exceção? Tem uma exceção. Existe um ácido, o professor vai botar aqui entre parênteses, depois vai explicar por quê. Existe um ácido que tem 3 hidrogênios, mas só ioniza um. Aí a gente vai justificar na sequência por quê, beleza? Então vamos seguir, né? Todo ácido que tem na sua fórmula só 2 hidrogênios, eu estou falando de ácido inorgânico, aí ele é um diácido, né? Se ele tem 2 hidrogênios, em contato com água, ele vai liberar os 2. Então nós temos, ó, como diácido, H2SO4, a gente tem, por exemplo, H2CO3. Aí também aqui tem uma exceção. Qual é a exceção para diácido? A exceção é o H3PO3. Tudo certo? Então veja bem. Aqui tem 3 hidrogênios, mas só ioniza 1. Aqui tem 3 hidrogênios, mas só ioniza 2. Só existem essas duas exceções. Então agora você simplifica. O que é triácido? Triácido é quando o ácido tem quantos hidrogênios ionizados? 3. Olhou para a fórmula do ácido, tem 3 hidrogênios, naturalmente ele é um triácido. Vamos lá, por exemplo, H3BO3, H3PO4. Então aí você tem o quê? Triácido. Todo ácido que tem 4 hidrogênios da sua fórmula, ele é o quê? Um tetrácido. Por exemplo, H4P2O7, H4SiO4. Vamos só fechar esse item aqui. Vamos fechar esse item, tá certo? Então, a quantidade de hidrogênios que tem no ácido define se ele é monoácido, diácido, triácido ou tetrácido, com exceção ao H3PO2 e o H3PO3. Vamos então agora à terceira classificação. Nós vamos falar do poder dos ácidos, tá certo, gente boa? Aí veja bem, para você definir o poder de um ácido, você tem que olhar o que é que a questão está dando. Porque tem 2 formas de você definir o poder de um ácido. Você pode definir o poder de um ácido pelo grau de ionização. O que é o grau de ionização? Está aqui, ó, grau de ionização, em função do grau de ionização. O grau de ionização é a porcentagem em mols do ácido que ionizou em água. Porcentagem em mols. Aí tem uma formulazinha que para você achar esse grau de ionização, você divide os mols ionizados pelos mols iniciais. Mols iniciais é aquela quantidade que você coloca na água, tá certo? É o que você coloca na água. Então vamos analisar. Se você pegar uma quantidade de mols iniciais, né, colocar na água e ionizar um valor, tá certo? Um valor em relação aos mols iniciais, ionizar, quebrar, vamos falar assim, um valor igual ou menor que 5%, dos mols iniciais, então significa dizer que o ácido ionizou pouco, né? Um valor igual ou menor que 5% é considerado um valor pequeno. É como se de cada 100 mols só ionizasse 5, ou um valor menor que 5. Aí ele é considerado fraco, porque o poder de ionização define o poder de um ácido. Quanto mais o ácido ioniza, maior o seu poder. Então, em relação aos mols iniciais, se ionizar um valor maior que 5% e menor que 50%, aí já é considerado um ácido moderado, um poder moderado. Então, moderado. Tá certo, gente boa? Se dos mols iniciais, aquilo que você colocou na água, ionizar um valor igual ou maior que 50%, aí já é considerado um ácido forte. Então, o grau de ionização, ele na realidade é o principal parâmetro que define o poder de um ácido. Ele é aquele parâmetro que não tem erro.
Mas pode acontecer de você pegar uma questão que não vem o grau de ionização. Nem vem o grau de ionização, nem vem a quantidade de mols, né, que foi colocado em água e quanto que ionizou para você fazer a continha. Então, se esses valores não vêm, a saída é você usar a regra prática para definir o poder do ácido, tá certo? Aí eu diria que seria o segundo método. É aquela que você olha, vamos supor, você olha para cá e vem um questionamento, esse ácido é forte ou é fraco? Então você não tem dados para achar o alfa, tá certo? Então não tem como você usar isso. Esse ácido é forte ou é fraco? Então é olhar para o ácido e dizer o poder dele. Aí isso é possível através da regra prática. E que regra prática é essa? Aí a gente divide. Primeiro, a gente explica a regra prática para hidrácidos. Então, hidrácidos fortes, só tem 3 hidrácidos fortes. Quais são? Não pode esquecer. HCl, HBr e HI. Então, só tem esses 3 hidrácidos considerados fortes. Tem um hidrácido, gente boa, que é considerado moderado, é o HF. Aí qualquer hidrácido que não venha a ser esses 4 aí, qualquer um é considerado fraco. Então a gente diz que fracos são os hidrácidos restantes. Aí antes da gente avançar para oxiácido, tem uma dica importantíssima aqui. Eu acho que dá para botar nesse espaço aqui. Vamos colocar nesse espaço aqui, tá certo? Então tem uma dica em relação a hidrácido. Os principais hidrácidos, como você está vendo, eles estão localizados no que se refere a poder, né? A ser forte e moderado. São formados por elementos químicos do grupo 7A. Vou colocar aqui, ó, o grupo 7A, na realidade, ele começa lá em cima com o flúor, aí vem o cloro, aí vem o bromo, aí vem o iodo. Então é essa ordem, tá certo? Aí veja bem a dica. Se você tiver que comparar esses 4 hidrácidos aqui para saber quem é mais forte, né, relacionando os 4, lembre disso aqui. Como a eletronegatividade, né, isso aí é uma dica de tabela periódica, como a eletronegatividade ela aumenta de baixo para cima, sendo esse aqui mais negativo, ele atrai o hidrogênio mais forte. Ele segura o hidrogênio com mais, vamos dizer assim, de uma maneira mais forte. Então, como ele segura o hidrogênio fica mais difícil de sair da fórmula. Aí a acidez diminui. Já esse aqui de baixo, ó, é o halogênio, vamos dizer assim, menos eletronegativo. Aí a força de atração dele com o hidrogênio já é mais fraca, então ele já solta o hidrogênio mais fácil. E quanto mais fácil soltar o hidrogênio, maior é o grau de ionização, maior o poder do ácido. Então, moral da história aí. Para ácidos de um mesmo grupo, no que se refere a hidrácido, estou falando de hidrácido, tá certo? O poder aumenta, eu vou tirar essa setinha para não fazer confusão. Então, os ácidos, eles ficam mais fortes de cima para baixo, porque diminui a força de atração. Então, HI é mais forte que HBr, HBr é mais forte que HCl, HCl é mais forte que HF. Tudo certo? Vamos agora para os oxiácidos. Como é que você faz quando tem oxiácido? Então, quando você tem oxiácido, a dica é a seguinte. Você pega o número de oxigênio do oxiácido e subtrai do número de hidrogênios ionizáveis. Então, número de oxigênio menos o número de hidrogênios ionizáveis. Se essa conta der 0, o ácido é considerado fraco. Um exemplo, H3BO3. 3 menos 3, 0, tá vendo? Deu 0, é considerado fraco. 3 menos 3, 0. Se essa conta der 1, certo? Se ela der 1, aí ele é considerado moderado. Por exemplo, H3PO4. Se essa continha der 2, aqui ó, 4 menos 3, 1. Se a continha der 2, olha aqui, ó, oxigênio menos hidrogênio ionizável. Se isso aqui der 2, é forte.
Se essa conta der 3, por exemplo, ó, HClO4, ó, 4 menos 1, 3, aí você tem um ácido muito forte. Vamos pegar aqui um repasse agora nessas classificações, né? Vamos pegar aqui alguns exemplos. Então vamos analisar aqui uns dois ácidos para que a gente possa entender o que foi dado até aqui. Olha, por exemplo, HCl. HCl é um hidrácido, HCl é um monoácido, HCl é forte. Beleza? Por exemplo, HNO3. HNO3 é um oxiácido, HNO3 é forte, ó, 3 menos 1, 2, HNO3 é forte, é oxiácido e é monoácido, tá certo? Aqui, por exemplo, H3BO3. Então, H3BO3 é um oxiácido, porque tem oxigênio, tá certo? É um triácido e 3 menos 3, 0, ele é o quê? Fraco. Queria fazer uma ressalva para o H2CO3. Você poderia até perguntar assim, professor, como é que eu faço a continha aqui para achar o poder desses dois aqui? Você vai fazer assim, ó. 2 não é 2 menos 3. 2 menos 1, porque aqui tem 3 hidrogênios, mas só ionizável 1. Então, 2 menos 1 dá 1, então ele é moderado. Aqui tem 3 hidrogênios, mas ionizável só tem 2, então você vai fazer 3 menos 2 dá 1, é também moderado. Então, moderado, moderado. E esse aqui, a gente tem que fazer uma ressalva. 3 menos 2 dá 1. Pela regrinha, ele seria moderado. Mas como ele tem carbono na fórmula, todo ácido com carbono, o grau de ionização é baixo. Então, nesse caso, ele é considerado o quê? Fraco. Para a gente fechar, gente boa, é aquele critério volatilidade. Aquele critério ele é fundamental quando a gente vai trabalhar com reação química de dupla troca. Aí você vai entender na sequência. Agora eu queria que você só compreendesse o seguinte. Existem ácidos que são voláteis, ou seja, que evaporam com mais facilidade. Existem ácidos que são menos voláteis, que têm mais dificuldade de evaporar. A volatilidade depende do ponto de ebulição. Quem tem ponto de ebulição menor é mais volátil. Quem tem ponto de ebulição maior é menos volátil. Até tem uma regrinha que diz assim, os ácidos voláteis são aqueles que têm ponto de ebulição menor que 100 graus. Os ácidos fixos, que são aqueles que não são considerados, vamos dizer assim, voláteis, têm ponto de ebulição acima de 100 graus. Mas uma coisa é você definir e outra coisa são as questões das provas. Quando você pega uma prova que quer saber quem é volátil e quem não é, geralmente eles não dão ponto de ebulição. Então, se não vem ponto de ebulição, você tem que ter uma regra prática para definir. O que é que você deve usar como regra prática para esse critério? Considere que os monoácidos e também os hidrácidos, na maioria, eles são voláteis. E considere fixo, né, em termos de prova, vai em cima de 3 como fixo. Vai em cima de ácido sulfúrico, ácido fosfórico e ácido bórico. Principalmente esse aqui. Esse é o mais trabalhado no que se refere a esse critério. Tá certo? Aí, na sequência, nós vamos aprender nomenclatura, nós vamos aprender formular, vamos aprender estruturar para entender por que aqui tem 3 hidrogênios, mas só ioniza 1. Por que aqui tem 3 só ioniza 2. Tá certo? Então, até a próxima aula. Um grande abraço.